falando conosco aos nossos corações, que as nossas mentes, nossos corações estejam sensíveis e atentos à tua palavra. Espírito Santo, usa do teu Filho nesta noite como instrumento, revelando a tua palavra na unção e virtude do teu Espírito Santo, e que esta palavra, Senhor, venha tratar conforme a nossa necessidade. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, e também abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas que puderam cooperar com a Tua obra nesta noite. Que o Senhor acrescente bênção sobre as suas vidas, e aqueles que não puderam trazer, que o Senhor os abençoe da mesma forma. É o que nós te pedimos, e que os Teus filhos que administram esta parte o façam com primazia, com toda inteireza de coração, para que a tua obra cresça e prospere, no nome de Jesus. Amém. Som. Paz de Cristo, irmãos. Pode se assentar. Glórias a Jesus. Irmãos, novamente eu vou pedir a compreensão dos irmãos. Se falhar a voz aí, os irmãos não deem risada. Fiquem em espírito de intercessão. Porque, irmãos, a garganta está ruim. E hoje de manhã eu estive ministrando na escola bíblica. Eu entendi umas posições erradas que eu tive com o pastor Ronaldo. Coitado, eu pedi desculpa para ele. E eu achei que ele estava ministrando. Porém, eu tinha esquecido de algumas decisões que a gente tinha tomado. E ele teve um problema pessoal para resolver. Aí o pastor Francisco falou e a gente ficou, né, entre aquele impasse, né? Eu falei, pastor, o senhor vai? Aí ele, não, irmão, vai lá, vai ser de bênção. Eu falei, ali, pastor Francisco já. Falei, tá bom, né? Quem pode mais, né, manda. Tem que respeitar, né, irmão, a autoridade. Eu falei, tá bom, pastor, então vamos lá. Aí eu fiquei ajudou um pouquinho mais a ficar sem voz, mas que Deus tenha misericórdia. Irmãos, abre lá em Neemias, livro de Neemias, no capítulo 1, por gentileza. Irmãos, o culto, igual o pastor Francisco falou, Deus está falando muito de milagres, né? De provisão, de fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Os louvores estão falando muito disso, muito disso. Milagres que têm alegrado e trazido fé aos nossos corações, irmãos. E quem está ligado vai percebendo as coisas que Deus fala, né? O que Deus ele está falando em nosso meio aqui. Neemias 1, todos acharam, irmãos? Amém. O versículo 1 até o versículo 4. A minha versão é um pouquinho diferente. A minha versão diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão com grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Amém, irmãos? Amém. Por enquanto, somente até aí. Peço para os irmãos deixar a Biblinha aberta aí, que a gente vai lendo um pouquinho. Irmãos, é muito esperançoso, como a gente estava falando, a gente ouvir louvores que alegram os nossos corações, no sentido de milagres, né? Conforme eu brinquei outra vez aqui, quando a gente escuta palavras de milagre, todo mundo dá glória.
Fala mesmo, Jesus, é para mim. Essa palavra é para mim, né? A gente fica todo cheio, né? Quando a gente escuta Deus falando palavras de milagre, que Deus vai fazer tal coisa, não tem como a gente não se alegrar, né, irmãos? Quem não busca melhorias e bênçãos da parte de Deus faz parte, né? Mas, irmãos, e quando a gente se depara com o tema da ministração, né? Em meio a muralhas, muralhas derribadas, em meio ao opróbrio, em meio à destruição plena, que parece que não tem jeito mais. E às vezes já faz um tempo, né? Em meio a ruínas. Aí fica mais difícil, né, a gente louvar, né? Acreditar nos louvores, às vezes falta fé, irmãos, em meio a situações dessas. Pois bem. Irmãos, entrando na palavra aqui, explicando esses primeiros versículos, aqui Neemias está relatando uma situação que o povo judeu tinha passado, segundo o descumprimento, né, desobediência de Deus. Nós sabemos que o povo, o povo de Israel, o povo hebreu ali, depois da morte de Salomão, que entra o seu filho Roboão, seu filho Roboão, para assumir o reinado dele. Então, ele assumindo o reinado do pai dele, tinha assim as 12 tribos completinhas, né? Deus tinha feito as separações das 12 tribos e estava lá, ele morreu o pai, ele assumiu. Porém, irmãos, ele começa a fazer uma administração não tão legal das circunstâncias, né? De tudo ali. E ele começou a cobrar taxas, enfim, começou a fazer coisas que o povo... Eu vou resumir, tá, gente? A gente precisa correr. Porque o povo não aceitou a situação. Então as tribos do norte se rebelaram contra ele. E houve uma separação entre as tribos do norte e as tribos do sul, e a tribo do sul, que era a tribo de Judá. E diz a palavra do Senhor que ele ainda tentou ir atrás, né? Ainda reuniu os exércitos, tudo, né? Se a gente ler lá nas histórias do Antigo Testamento, a gente vai ver que ele ainda tentou ir com os exércitos, tudo, e o próprio Deus falou, não. Você não vai fazer isso não, porque não pode irmão ir contra irmão. E isso daí é propósito meu, você vai deixar do jeito que está. Então, teve essa separação. E nós sabemos que tanto a tribo do norte, quanto a tribo do sul, o povo do sul e o povo do norte, essa divisão, eles passaram por exílios. A tribo do norte foi primeiro. Eles passaram pelo exílio ali dos assírios, né? Invadiram e levaram eles como exilados. Perderam ali muitos direitos, foram levados cativos. E depois, acho que, salvo engano, de uns 100 e poucos anos também, a tribo de Judá, que era a tribo do sul, também foi levado cativo. Só que foi levado cativo pela Babilônia. Né? Nabucodonosor leva eles cativos. E eles também perderam ali muitos direitos, enfim, tragédia, né? E Deus já tinha anunciado isso para eles, né? Deus já tinha usado desde Moisés para estar falando, mas eles não entenderam. Isso daqui Neemias vai relatar, vamos ver se dá tempo da gente falar. Enfim, então eles são levados cativos pelo Nabucodonosor para a Babilônia. Então essas circunstâncias aqui, resumidamente falando, que Neemias começa a falar nos seus primeiros versículos, é exatamente isso. Então quando vem um irmão dele visitar ele, e vem uns da tribo de Judá, como ele está relatando, uns de Judá, como ele está relatando aqui, ele está falando do povo que foi levado cativo. Então ele pergunta, olha, daquele povo lá que conseguiu escapar, que conseguiu fugir, como é que está as circunstâncias, como é que está a situação aí do nosso povo, como que anda, me dá as notícias. Aí então que o irmão dele vai falar, e aqueles que vieram com o irmão dele também, vai falar para ele, olha, Neemias, é o seguinte, cara, lá está um opróbrio, e para quem não sabe quem é opróbrio, irmãos, é uma vergonha, tristeza, miséria, necessidade. Lembra quando Deus falava para Moisés, falou, vocês vão sair do Egito e vocês vão deixar o opróbrio para o povo do Egito, vocês vão deixar eles num opróbrio, como envergonhado, eles vão te dar riquezas, que eles saíram dentro dessa circunstância com o povo do Egito, dando ouro, riqueza para eles poderem sair. Então, isso era mais ou menos o opróbrio. Eles estavam envergonhados, foram saqueados, tudo, e só havia miséria, tristeza, destruição. Então, é dentro disso que Neemias, ele se ajoelha, né, se prostra e vai às lágrimas. Quando ele escutou essas notícias, irmãos,
ele foi às lágrimas. Ele não se conteve, não. A tristeza tomou conta do coração daquele homem. E, irmãos, e aí que a gente já começa a meditar nessa circunstância da vida. Né? Louvores que a gente louva, que Deus fala que vai fazer milagres. Mas as notícias, as circunstâncias, as situações que nos mostram que só tem ruína, nos vem falar que é o contrário. Está falando, mas Deus vai fazer, mas é o meu casamento, olha a minha situação ministerial, olha talvez a igreja como é que está, olha, sei lá qual que é a circunstância, que a gente olha e fala, só tem ruínas. O inimigo entrou, saqueou, levou cativo, destruiu tudo, tirou as muralhas, que era a nossa guarda, a nossa proteção de escudo, de proteção de cidade. Queimou as nossas portas por onde o exército entrava e por onde havia os julgamentos dos juízes, né? Quando eles iam legislar em favor de uma causa, diz a palavra de Deus que eles iam até as portas da cidade, né? Fazer isso. Estamos sem legislação, estamos no opróbrio. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim. Irmãos, e para achar fé numa circunstância dessa, é uma prática difícil, né? E a palavra de Deus diz ali que Neemias, ele chorando, ele fala que ele se lamenta durante dias. Durante dias, essa circunstância de vida que ele estava passando. De ele lembrar da cidade, porque Neemias, ele muito provavelmente, ele cresceu ouvindo apenas histórias. Olha só que interessante. Provavelmente Neemias ele cresceu já dentro do cativeiro, porque já faziam 100 e poucos anos que aquele povo estava cativo, né? A tribo de Judá. 140, quase 150 anos aproximadamente, que eles estavam cativos. Então, dentro desse contexto, dentro desse parâmetro, a gente julga ao certo que Neemias nasceu dentro de um contexto já cativo. Mas, irmãos, o que faz um homem desse chorar se ele não vivenciou muita coisa? Eu acredito que as histórias que falavam para ele, né? Do que o povo, como é que era. E esse homem levado cativo, irmãos, nós vamos ver ali na frente, que ele era um homem que ele estava dentro de um palácio, junto com o rei. Então, tudo dentro dessas circunstâncias faz com que Neemias vá às lágrimas, e ele fica lamentando dias ali, dias. Irmãos, as nossas vidas é assim às vezes, muitas vezes. A gente só vê as ruínas, só vê o opróbrio. E às vezes fica se lamentando, irmão. Se lamentando, nos lamentando, porque é normal do ser humano. O mais normal é fazer isso. O anormal é a gente tomar um posicionamento. Assim como Paulo fez, como grandes homens do Senhor fizeram, isso é o anormal do ser humano. Vamos ser sinceros, né? Vamos combinar, não vamos ser hipócritas. Esse é o sincero do ser humano. A gente não tomar partido de uma regularização. A gente vai se lamentar. Irmãos, só que tem uma grande problemática dentro disso. No se lamentar, irmãos, tem pessoas, e eu vou me incluir nessa para não ser leviano, porque eu sou ser humano igualzinho você. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para nós não entrarmos num lamento profundo e eterno. Lamento profundo e eterno, irmãos, tem gente que vive para lamentar a vida. Vive para não consegue ver coisa boa em nenhum lugar, irmão. E vou te dizer, irmão, é chato ficar do lado de pessoa assim. Pessoa que só reclama. Pessoa que só vê problema. Pessoa que só fala mal da vida do outro. Pessoa que quer dar lição de moral em todo mundo. É porque a pessoa, irmão, que entrou numa depressão, que entrou num opróbrio, que só vê as ruínas da vida e ela só tem frustração para contar. Ah, mas Felipe, você não sabe a minha luta, você não sabe o que eu passo. Sua vida é um mar de rosas, talvez, você está falando isso, né? O gramado do vizinho é assim mais verdinho, né, irmão? Ainda mais no Instagram, a coisinha é linda, né? Todo mundo bonitinho, as mulheres com aquele cílio desse tamanho, tudo pintadinha, as mãozinhas todinha feitas, a maquiagem e tal. Algumas são toda montada, né? Tipo, toda... Os caras cheios dos carrão e tal. Olha, esse gramado é verde. Ah, meu gramado todo queimadinho, não tem nem grama lá. Vixe, não tem nem grama, eu planto, nem nasce a grama. Pode molhar, pode jogar. Não cresce não.
Irmãos, e a gente entra, né? Num lamento eterno. Não acaba, não, nunca. E, irmãos, e pode perceber que a pessoa que é chata, ninguém quer estar do lado. A pessoa que entra numa situação dessa, e não, às vezes, por uma escolha própria dela, porque existe uma doença chamada depressão, e tem que ser tratado, e a pessoa tem que querer ser tratada. Existem esses casos. Mas, irmãos, a pessoa que entra numa situação dessa, ela só vai conseguir ver ruínas. Ela vai se lamentar por dias. O choro dela pode durar uma noite, mas de manhã vai vir outro choro. Não vai vir alegria. Não vem pelo amanhecer alegria, aí começa outro choro. Aí parece que vai dar sinal de risada, aí vem outro choro. E nunca acaba, irmãos. E nunca acaba. Eu lembro do irmão, do pai da Roseli. Ele falava que os irmãos que viviam sempre em luta, alguma coisa estava errada. Ele falava, não é possível, né? Mas está sempre em miséria, irmão. Nunca tem nada bom para contar. Ele falava isso, né? Eu nunca esqueço dessas falas dele. Aquele irmãozinho é uma bênção, ele faz muita falta. Irmãos, tem que tomar cuidado. Mas a gente acabou de ler aqui que Neemias entrou numa circunstância dessa. Porém, irmãos, aí começa uma nova fase. Daqui para frente vai entrar uma história diferente. Porque apesar de toda a situação, irmãos, imagina você ser levado como cativo, imagina você passar por uma circunstância dessa, você ainda saber que foi erros de decisões erradas tomadas, de pessoas tomaram decisões erradas, que Deus não estava no controle, Deus não estava na circunstância e tomaram decisões erradas, que levou à miséria de uma nação, de um povo inteiro. Imagina, irmãos, olha o que nós passamos hoje no Brasil. O irmão Guilherme estava aqui falando. Circunstâncias que nos faz temer, muitas vezes, o futuro. A gente ficar, vai dar certo. Ah, não vai mais não. Aí sai outra notícia e fala, agora vai. Aí daqui a pouco sai outra e fala, não vai dar não. Irmãos, é uma situação muito complicada. Né? Inflação alta, não só no Brasil, mas no mundo todo. O negócio está feio, né? E você vê que as pessoas estão perdendo poder de compra e tudo mais. Isso vai trazendo dificuldade, vai trazendo cada vez mais miséria. E se a gente começar a olhar para essas coisas, irmão, a gente vai começar a ficar preocupado mesmo. E não que a gente não tenha que olhar, porque a gente não é extraterrestre, um monte de bando de ET aqui vivendo. Não, a gente vai ter que olhar mesmo. E essas coisas nos preocupam. E muito. Imagina você ser levado como cativo, você viver debaixo de lei, subordinação o tempo todo. Irmãos, era uma situação terrível, é só quem passa que sabe o negócio que vivia. Você não podia mais adorar a Deus, dependendo das leis, não podia mais. Se você fosse pego adorando a Deus, você era morto. Ainda mais porque eles perdiam o direito de culto, irmãos. Perderam a cidade, não tinha mais templo, e adorar como? Ia sentir a presença de Deus como? De que forma? O povo judeu, irmão, se enrolou todo. Se enrolou todo demais. Aí que entra a mudança do negócio. Porque mesmo Neemias estando muito chateado, irmão, frustrado na vida, e a gente fica assim, é normal, vai ter momentos que a gente vai estar assim. Mas Neemias, lá no final do versículo 4 do capítulo 1 que a gente está lendo, que mesmo falando que ele se lamentou por muitos dias, lá no finalzinho ele vai dizer assim, ó, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Irmãos, tem diferença muito grande em quem passa por circunstâncias adversas, e ele vai só lamentar e só chorar o tempo todo. Ele vai perder a fé, ele vai perder as esperanças no Deus que ele tem. Ele não vai ter força jamais para orar. E ele vai se esquecer, pelo contrário, ele vai começar a duvidar. Ele vai começar, irmãos, isso é fato, acontece. Vai começar a duvidar, mas será mesmo? Irmão, passa a não fazer mais sentido para nós as coisas de Deus. Porque a gente não consegue enxergar, irmãos. Não consegue enxergar. A Bíblia fala que os espirituais, eles discernem as coisas espirituais, né? Mas o carnal, ele vai viver segundo a carne. Só vai discernir as coisas espirituais quem é espiritual, irmão. E eu não estou falando que é fácil um negócio desse, não. Porque, irmãos, quando a gente está contrito e tal, eu estava falando aqui pela manhã sobre oração, nós falávamos sobre o poder da oração. E isso aqui tem tudo a ver ainda com o tema. E eu falava, irmãos, eu contava fatos que já aconteceu comigo, de muitas vezes você perder o sono na madrugada com as preocupações.
e você ir dobrar seu joelho para orar, irmãos, e a palavra não vem. A fé não vem, você não move o céu, parece que você não está tocando a Deus. E parece que você não consegue ficar ajoelhado, aquilo vai te tomando conta, o peito começa a doer, e aquela angústia começa a tomar conta, você começa a buscar a Deus, você não começa a achar Deus, aquilo começa a te frustrar. Você começa a ficar chateado, fala, mas caramba, eu não estou encontrando Deus, eu não estou conseguindo sentir. Deus, por favor, aí você levanta, você anda pela casa, você toma uma água, você deita de novo, você tenta orar, não consegue. Irmãos, eu já passei por isso também, porque eu não sou extraterrestre, não. É difícil. É difícil. É como eu falei, né? Às vezes a gente quer ser hipócrita, a gente quer fingir que só vitória. Mais vaso, tocha viva. Ah, glória, só vitória, irmão. Né, irmãos? A gente usa aquelas palavras de crente, né? A gente entra nesse cotidiano e usa essas palavras de crente, né? Mas às vezes não está só vitória, não, irmão. Às vezes não está só vitória. É claro que a vida do cristão ela é uma vitória por completa, nós somos salvos já. Mas as circunstâncias de vida nos fazem, muitas vezes, perder a razão da fé. E a fé, irmão, ela tem razão pela qual existe isso. Lá em 1 Pedro vai falar, 1 Pedro 3,15, a gente tem que estar pronto a apresentar a razão pela qual nós temos fé. Existe uma fé para que nós temos, existe uma razão pela qual nós temos fé. Ah, não, fé é somente fé, não existe razão. Existe sim. Pedro fala que tem, nós temos que estar pronto para isso. E, irmãos, é difícil nessa circunstância de ter fé. É muito difícil a gente dobrar o nosso joelho e clamar a presença de Deus. Entrar e começar a batalhar, irmãos, jejuar, busca de Deus e, Senhor, eu creio em Ti. Mesmo se o Senhor não fizer. Aí, irmãos, quando a gente entra numa situação dessa, é muito diferente, porque a gente entra frustrado, querendo a provisão de Deus e tal. Quando a gente começa a buscar, muitas vezes o cenário muda. Porque a gente entrou buscando provisão do céu, querendo um resultado. Mas aí quando a gente começa a buscar, irmão, aquilo vai nos alegrando, vai nos alegrando, vai nos alegrando. Que o problema já não passa a ser mais a meta. A meta é só continuar sentindo Deus. É muito interessante isso. Irmãos, mas é muito difícil isso. Eu estava falando de manhã, né, que a oração, ela faz coisas, irmãos, sobrenaturais que eu não sei explicar. Às vezes ela serve para nós, às vezes ela serve para outros. Mas acontece. Eu não sei, acontece. Acontece coisas na oração, porque foi o próprio Jesus que falou que a gente tinha que estar em constante oração. Foi o próprio Jesus. E acontece as coisas, irmãos, quando a gente ora. Assim não é do nosso tempo. Às vezes a gente nem vai ver, mas a gente ora e acontece. Acontece, irmãos, quando, eu ainda li lá, né, João 15, 7, se nós permanecermos, se a palavra de Deus estiver em nós, e nós permanecermos nele, nós vamos pedir tudo o que nós quisermos e vai acontecer, porque o direcionamento não vem de nós, é de Deus. Nós oramos segundo a vontade de Deus, irmãos, e isso é muito interessante. É muito interessante, porque Deus nos impulsiona a orar. Não é porque Ele precisa ser lembrado. Ele não precisa ser lembrado de nada. Ele não esquece. Ele não tem esquizofrenia. Ele não é um velho de barba raquítica que precisa ser lembrado. Sentado lá no trono, é mesmo, ora aí porque eu esqueci. Irmãos, Ele faz a gente lembrar na oração porque nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer do Deus que nós servimos. Deus nos direciona para isso, o Espírito Santo nos direciona para isso. A buscar na oração, a lembrar, e aquilo queima em nosso peito, porque nós precisamos ser lembrados. Não é Deus que precisa. Então, irmãos, aí Neemias ele faz esse negócio, ele começa a orar, a jejuar, a buscar a presença de Deus, porque aquilo afligiu ele. Isso é a competência de um verdadeiro cristão, né? Isso é a competência de um verdadeiro cristão. Aquele que está ligado com Deus. Essa é a diferença, irmãos. Quando Paulo fala daqueles que servem a Deus e os que não servem. Essa é a diferença. No desespero, irmãos, a gente vai tomar decisões qualquer. Mas buscar a Deus que vai ser o difícil. Mas é por isso que tem a diferença. Irmãos, aí Neemias ele vai fazer uma oração fantástica. Fantástica. Se a gente for lá, se você tiver com Neemias aberto ainda, no capítulo 1, versículo 5, vai começar a descrever a oração de Neemias. Pega um pouquinho de água, por favor. Diz assim, vou ler para onde ganhar tempo. E disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos,
Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Olha isso, irmãos. Olha isso. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredires, eu os espalharei por entre os povos. Olha isso. Ele lembrou do que estava escrito lá, que Deus tinha falado para Moisés. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprireis, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu. De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia. Eles são os teus servos e o teu povo, que rasgastes o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Resgataste com o teu poder e tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e lhe dá graças perante este homem. Era então o copeiro do rei. Irmãos, olha a oração desse rapaz. Ele não foi fazer barganha básica com Deus. Irmãos, ele entrou na presença de Deus com sinceridade. Com sinceridade. Quando a Bíblia fala com o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, está aí a prova disso aqui. Porque, irmãos, ele não ficou com balela. Desculpa, ele não ficou com Deus grande, poderoso, temível em louvores, e começou com aquela oração, sabe? A oração que a gente sempre repete. Às vezes está todo culto, é a mesma oração. Irmãos, ele não entrou lá, dobrou o joelho e ficou repetindo palavras e tal. Não, ele já foi direto. Ele falou: Senhor, nós estamos assim porque nós merecemos. Nós pecamos, nós erramos, transgredimos. O Senhor tinha avisado nós. Eu sei que o Senhor avisou que se a gente pecasse, nós íamos pagar o preço. Senhor, o Senhor avisou Moisés: eu, os meus pais, o povo de Israel pecamos. Senhor, eu estou aqui pedindo as tuas misericórdias, nos perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, o que temos cometido. Irmãos, ele faz uma oração sincera com Deus. Ele entra, e não só isso, irmãos, ele ainda fala palavras que está escrito na Bíblia. Até então não existia a Bíblia, o compilado, mas as ordenanças judaicas, os livros, as cartas, os livros que escreveu Moisés, os livros mosaicos, as leis, já estavam basicamente compilados, quase que na totalidade. Então ele começa a relatar, e ele fala: Senhor, mas também diz a tua palavra que se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos ao Senhor, ainda que se nós estivéssemos espalhados pelo céu, o Senhor ia trazer de volta, ia juntar, ia trabalhar com mão poderosa. Irmãos, ele faz oração. De verdade. Ele conversa com Deus. Irmãos, um problema nosso, muitas vezes, irmãos, é achar que Deus está tão distante, tão intocado por nós, que a gente não pode ser sincero com Deus. Que se a gente for falar alguma coisa da nossa realidade: Senhor, olha, hoje eu pequei mesmo, eu fiz isso, fiz aquilo, transgredi e tal. Não, vai descer um raio e vai me cortar no meio. Se eu falar para Deus que eu não estou, Senhor, eu não estou afim mesmo. Não estou legal, Senhor, espiritualmente eu estou um fracasso, eu estou errando. Se a gente for sincero com Deus, dá a impressão que Deus vai nos mandar um câncer e vai nos castigar, porque não, Deus, Ele é santo e intocável. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ele está pronto a me aniquilar, irmão. Não é isso não. Pelo amor de Deus, se nós não formos sinceros com Deus, irmãos, é vã as nossas repetições, porque o próprio Jesus fala que quando vocês forem orar, não fiquem falando vãs repetições, igual falam os fariseus. Não fiquem repetindo palavras loucas, como você nem está prestando atenção no que você está falando, que não vai não vai servir de nada. Você vai passar 20 minutos ajoelhado na sua cama, 20 minutos de sono a mais você podia ter tido, que nós poderíamos ter tido, 20 minutos a mais que nós poderíamos estar num zap.
assistindo um filme, uma série, sei lá o que for, que seja. Não vai adiantar de nada, irmãos. A gente precisa entender que intimidade com Deus é sinceridade. Não é religião, não, é sinceridade. É coração quebrantado mesmo. Senhor, eu estou aqui, eu vim orar, porque eu não estou afim nem de orar. O Senhor entende a minha circunstância, Senhor? Irmãos, isso é um Pai amoroso. Isso é um Pai amoroso. Irmãos, muitas vezes eu vou dar bronca nos meus filhos. E às vezes eu estou dando bronca e principalmente o abençoado do Davi, benção esse menino, glória a Deus, dá até para falar em línguas aqui, né? E às vezes ele fala, ele fica ouvindo, e às vezes ele fala, pai, eu estou tentando. E às vezes eu tento usar a mesma tática com Deus, pastor. Eu falo assim, eu estou tentando. Porque apesar de a gente conhecer a peça, né? Mas a palavra de Deus fala que nós, sendo maus pais, né? Más pessoas, seres humanos ruins, nós sendo pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos, que dirá Deus. Irmão, então se for para entrar na presença de Deus, para fingir, é perca de tempo. Porque como você vai mentir para o homem? Aleluia, para o Deus poderoso, irmãos, que Ele está fora do tempo, ele conhece o futuro, Ele vive o futuro, Ele vive o passado. Ele está fora do tempo, irmãos. Como que você vai mentir para o seu Criador, que criou tudo, que fez as moléculas, os átomos? Irmão, não tem como. Eu fico às vezes imaginando Deus olhando para nós, falando, meu Deus. Não, meu Deus Ele não usa, né? Mas Ele fica olhando e fala, ai, meu Deus, que perca de tempo. Véio. Que perca de tempo. Porque, irmãos, é chato. É chato, você fica lá repetindo, não sabe nem o que você está falando, você só está preocupado com a sua necessidade, mas e somente isso. Irmãos, a diferença está aí. Ele entrou e ele falou as verdades, né? E houve contrição, arrependimento. Ele buscou de coração ali a Deus, porque ele sentiu a necessidade, irmãos, e ele falou, olha, estou aqui, a coisa já está feia, já está fervendo, irmãos, má notícias, tem um monte de gente contando, falando da vida dos outros, irmão, tem um monte de gente chata que fala, reclamando do fulano, do cicrano, do beltrano, tem um monte de gente, falar que o Brasil está ruim, falar que fulano, irmãos, tem um monte, nossa, se a gente começar a conversar, irmão, começar a contar a história triste, eu vou contar a minha, você vai contar a sua, aí é mesmo, aí vai puxar outra, e vai puxar, não que não tenha, que quando eu não estou falando disso, entende, os irmãos que são grandinhos, né, são adultos, e nunca vai acabar, mas sentar lá e ficar murmurando, pô Deus, o Senhor também, eu estou aqui, esperando aí as promessas, nunca que acontece, isso é reclamar, irmãos, não vai funcionar, a sua vida vai ser sempre a mesma, o seu ministério vai ser sempre o mesmo, você nunca vai viver a plenitude, eu nunca vou viver a plenitude de Deus, nós nunca vamos experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus, e agradável vontade de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Irmãos, nunca vai acontecer, porque mesmo quando Deus promete alguma coisa para nós, Ele promete para que nós não perdemos a esperança, e para que nós não esquecemos, e quando Ele fala que a gente tem que orar em prol disso, não é para que Ele não esqueça, eu já falei, para que nós não esqueçamos. Então não é que Deus prometeu que eu vou puxar a cadeirinha, vou sentar, vou cruzar meu braço, e vou ficar esperando, assobiando. Irmão, não vai resolver de nada. Não vai resolver de nada, a gente não soma para nada, a gente não move, como dizem alguns, não move uma pedra. Não faz nada. Para que Deus fale, Senhor Jesus, eu estou aqui, olha, Senhor, eu não vou parar, eu vou orar, eu não vou. Irmãos, como teve arrependimento, oração, sem vãs repetições e tudo mais, Deus, ele começa a agir. E, irmãos, como eu disse de manhã, eu não estou dando uma probabilidade de acontecer. Quando aquilo consente em nosso coração, que a gente ora, a gente sabe que é vontade de Deus, de a gente orar,
aquilo vai acontecer, irmãos. E não precisa os nossos olhos ver, dependendo do caso, mas que vai acontecer, vai. Porém, Neemias, lá no capítulo 2, quando começa o capítulo 2, o versículo 1 diz assim, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Diz os especialistas que Neemias ele tomava, né, o vinho, comia as comidas, para que se tivesse envenenado, o rei não morresse. Ele era um homem de confiança do rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. Na presença do rei, está falando, né? É o versículo 2. E o rei me disse, por que estás triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneiramente. Irmão, sabe por que eu estou rindo? Porque é engraçado, porque às vezes a gente ora, a gente está lá capacitado, e fala, Jesus, eu estou pronto, eu estou buscando e tal. Aí vem uma circunstância que a gente teme. Irmão, imagina Neemias diante do rei, o rei questionando ele, por que você está triste? Você não está doente? Você está com alguma tristeza no coração. Irmão, ele só corria risco de vida ali, só isso, mais nada, né? E ele, irmão, ele estremeceu. Irmão, e por que eu estou dando risada disso? Porque, irmãos, as circunstâncias das nossas vidas, mesmo a gente orando, jejuando, buscando a Deus, muitas vezes não vai nos livrar do medo. Eu falei nessa manhã de Isaías. Isaías fez fogo cair do céu, de repente estava numa caverna querendo a morte. Debaixo de uma árvore lá, o anjo falando, come, a comidinha está quente aqui. E ele comia e dormia de novo. Triste, querendo a morte. Eu vou morrer, me juraram de morte. Já tinha matado 1000 e estava com medo. Porque é normal do ser humano. Porque muitas vezes, irmãos, mesmo com um jejum, dependendo da circunstância, a gente vai se abalar mesmo. Mas, irmãos, mesmo em meio ao medo, quando nós estamos buscando, Deus nos traz direção em meio ao medo. Ele nos traz direção, Ele nos traz posicionamento, Ele vai falar, olha, eu estou com você. É como o apóstolo Paulo falava, olha, eu me alegro nas minhas injúrias, nas minhas fraquezas, porque aí o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Porque não depende dele, foge do controle, aí começa a orar, começa a buscar, e o poder de Deus começa a se aperfeiçoar. É desse jeito que funciona, irmãos. As coisas de Deus não é como a gente acha legal. As coisas de Deus não é como eu acho que tem que ser feito. Não acontece assim, desculpa, mas é meio louco, desculpa a palavra, é meio maluco, mas é assim que acontece. A gente igual eu estava falando com os meninos aqui na vigília que a gente fez outro dia, acho que foi com o Matheus, eu acho, não lembro se o Igor estava também. Eu falando, a gente para pensar, o apóstolo Paulo quando se converte, ele fala, eu vim de dentro do judaísmo, né? Saí de lá de dentro, eu sou o cara que fazia parte, ele era grandão lá dentro. Eu vou ser o cara que vou ser usado para ganhar esse judaizada toda aí, ó. Vou ganhar esses camaradas tudo. E Deus falando, não é você, Paulo, sou eu. Não é você. E Paulo teimando até a hora que ele ia levar uma sova, que Deus fala para ele, foge. Ele tem que fugir. Para ele poder entender que a vontade de Deus não era a vontade dele. Deus não estava a favor dele, ele estava a favor de Deus. E Pedro, irmãos, que era mais bruto, apesar de ser judeu totalmente, aos meus olhos, se eu fosse um líder, eu ia falar, não, eu vou pegar Paulo para evangelizar os judeus, e vou pegar Pedro para evangelizar os gentios. Vai dar certinho, vai funcionar legal. Aí Deus fala, não, Paulo é para os gentios e Pedro é para os judeus. Irmãos, é louco se a gente for analisar, não faz sentido isso. Mas o cara saiu de lá de dentro, Deus. Mas, irmão, não é. Não é Deus que está à nossa disposição. Somos nós que estamos à disposição dele. E ele faz do jeito que ele quer. Ele age da maneira que ele quer. Não pode ser mais louco por si, mas ele faz, irmãos. É dele, agora é para ele, não é para nós agora. Ele faz para a glória dele. A gente vai na rabeira e acaba pegando um sucesso ali, né? Acaba se dando bem, muitas vezes, para a glória de Deus. Mas é só a rabeira, irmão. É só consequência da glória de Deus. E essas circunstâncias não trouxeram para ele a isenção do medo, né? Mas trouxe estratégia, irmãos. Trouxe estratégia. Porque, vamos continuar lendo ali, ó. Meu Deus, a hora já foi completamente. Já vou finalizar, irmão. Tinha muito mais coisa, mas já vou finalizar. Lá em Neemias 2.
no capítulo 12, versículo 13 em diante, diz assim: e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre, como há de estar triste o meu rosto, como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolados, e tendo sido consumidas as portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Olha só, irmãos. Aleluia. Que me pedes agora? Aí ele fala assim, ó: orei, pois, ao Deus do céu. De novo ele fala isso. Irmãos, eu acredito que ele não saiu da frente do rei. Peraí, rei, já vou te dar a resposta. Ele foi lá. Irmãos, ele já estava na comunhão com Deus. Senhor, eu estou com medo aqui, Senhor, estou com medo, vai me ajudando. Como que eu vou conduzir essa situação? Quando o rei perguntou, eu acho que imagino que foi, eu não sei como foi, mas imagino que foi questão de tempo. Senhor, me dá estratégia, me dá estratégia. Aí ele vai responder, né? Orei ao Deus do céu e disse ao rei. Aí ele vai dar a resposta do rei: se for do teu agrado, se for do agrado do rei, se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço que me envies ajudar a cidade dos meus sepulcros, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Mano, imagina o cara falando isso pro rei. Talvez se não for a direção de Deus, o rei ia dar a gargalhada e falar: você é louco, cara? Olha o que você está me pedindo. Você está me pedindo para edificar uma cidade. Aí está o versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, aí a mulher, né? Quem manda, na verdade, é sempre a mulher, né? Disse, nem foi o rei, ó. Quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe o certo prazo. Ou seja, irmão, ele pediu direcionamento de Deus. Aí ele foi ousado. Ele foi ousado, porque aquele foi muito ousado ter falado isso para o rei. Aí o rei lá com a esposa do lado, trocou uma ideia, talvez a esposa deu uma torcidinha de bico. Mas quando Deus está na direção, irmãos, vai dar certo. Vai dar certo. Aguenta um pouquinho que eu já vou acabar. Mas aguenta aí que Deus está falando com você. Vai dar certo. Porque o rei falou: tá bom, eu deixo você ir. Tá bom, mas eu te dou um prazo, ó. Tal prazo você vai voltar. Aí, irmão, continuando o versículo, o direcionamento de Deus traz autoridade, irmãos. Meu Deus, quando a gente está na direção de Deus, irmão, a gente não teme as coisas. Porque quem está conduzindo é Deus, é o Espírito Santo. Se Deus falar para você fazer, você vai fazer. Isso, irmãos, isso é sobrenatural. Quem nunca teve experiência disso? Irmãos, tem testemunhos assim que você fala: meu Deus, como é que pode? Direcionamento de Deus, não tem condição, não tem nada, e a pessoa vai e faz, e Deus age sobrenaturalmente, porque a condição é dele. Aleluia, glória a Deus. Trouxe direcionamento para Neemias. Aí o versículo 7 vai dizer: e disse ainda ao rei. Aí ele ficou grandão, ele falou: Deus está comigo no negócio. Já liberou, então vamos lá. E disse ainda ao rei: se for do teu agrado, se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até chegar a Judá. Como também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mais deu graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Olha só. Aleluia. Então fui ter com os governadores da além do rio. E lhes entreguei as cartas do rei. As cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Irmão, além de ele ter tido autoridade de Deus, ele pediu as cartas. O rei falou: tá aqui as cartas. Você vai entrar lá a mando do rei. Aí ela falou: olha, me dá também uma cartinha aí que eu vou precisar de madeira. Não estou com muita condição, não. A cidade está em opróbrio. Me ajuda aí. Então, se o senhor tem muita madeira, você vai... Né? Deus está tocando no seu coração, a Bíblia diz que a obra é completa. Então, você me dá a madeira. Aí o rei vai e faz a carta da madeira. E não satisfeito, o rei ainda manda oficiais com ele, irmãos. Porque, irmãos, é o direcionamento de quem está no propósito. De quem está no propósito, na direção de Deus. Mano, podia ter sentado lá, ficou reclamando, falando mal do Lula, do Bolsonaro, do pastor que é chato, de fulano que é isso, e Deus que não faz as coisas, e que a vida dele está uma desgraça, que faz 140 e poucos anos que o povo está nessa situação, e que não sei o quê. Poderia estar, mano, contando história triste, a beça. Mas esse homem, ele toma um partido, ele ele vai para a presença de Deus. E na presença de Deus que a gente vai achar as respostas.
Na presença de Deus que a gente vai achar o direcionamento certo para a nossa vida. Se a gente for fazer conforme as nossas vontades, mas a gente vai quebrar a cara. Aí a gente vai voltar de novo para Deus, o mesmo percurso. Eu já vou finalizar. Irmãos, e dentro desse propósito todo, Deus deu o direcionamento correto para ele. Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo. Quando ele cruza a cidade, que ele chega lá, irmãos, o que ele faz? Ele fica pianinho. Ele já não chegou lá gritando, vou fazer isso, vou falar com os governos. Ele não falou com ninguém, os oficiais com ninguém. Das cidades ele atravessou, entregou as cartas, o rei deixou passar e tal, foi quietinho. Quando chegou de noite, irmãos, na cidade, ele falou, não, eu preciso bolar a estratégia. O que ele faz? Ele pega, de noite ele sai. E ele não saiu com todos aqueles aparatos que o rei deu para ele. Ele pegou somente alguns e falou, vamos dar um rolê de cavalo. Montou no seu cavalinho e foi ver a cidade de noite. Porque ele escreveu lá, eu fiz isso de noite, para que ninguém soubesse qual era o que eu estava fazendo. Eu não contei para ninguém, nem para os oficiais, nem para o povo judeu. Eu não contei, eu fiquei quietinho. Primeiro eu montei a estratégia. Montei toda a estratégia. Fiz tudo certinho. Pedi o direcionamento de Deus, Deus deu esse direcionamento para ele. Irmãos, e no meio do caminho ele ainda encontra uns abençoados, opressor, que falou, mano, não vai dar certo isso aí não, cara. Ele encontra os camaradas lá que falam, não, você tá maluco. Você é louco, você está viajando. Para tentar desmotivar ele. Mas pelo contrário, irmãos, Neemias, o que ele faz? Ele pega, ele não dá ouvido a esses caras. Não deu ouvido. Ele fala, o Deus de Israel vai fazer com que a gente construa isso. Irmãos, ele tinha certeza, porque ele estava na fiação, né, como diz os pentecostais. Ele estava com a vida no altar. Irmãos, ele estava na presença de Deus, ele estava na confiança de Deus. Isso faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. Que ele já bola o plano, o que ele faz? Se a gente entrar no capítulo 3, o que ele vai fazer? Primeiro, no capítulo 2, ele vai pegar todo o povo. Irmãos, olha o homem de Deus, olha o influenciador. O Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas, que a gente não vive para nós as bênçãos sozinhos. A gente começa a compartilhar a bênção, irmão, porque aquilo não ia ser benéfico para Neemias. Ia ser benéfico para uma nação, um povo, uma cidade. Ia ser benéfico para todo mundo. Deus levanta aquele homem, ele vai na estratégia, ele convence os caras e fala, deixa eu contar para vocês, sentam aqui. Deus me deu essa estratégia, Deus me mostrou isso, e na presença do rei eu fiz isso, Deus me liberou, ou seja, Deus está com a gente, vamos em frente. Vamos em frente e tal. E o povo olha e fala, Neemias, nós estamos contigo. Vamos reerguer essa parada aí. Só que Neemias, irmãos, ele não foi só na vontade dele. Tudo era traçado de Deus, o Espírito Santo conduzindo as coisas. O que ele faz? Ele pega o povo, e cada um mais próximo da circunstância que tinha o muro, ele pega a fulana, você vai ver lá o capítulo 3, e fulano, filho de não sei quem, que casou com não sei quem, vai contando tudo, né? Estava trabalhando ao lado de fulano, que é filho de não sei quem, que é como é mais extenso aquilo, né? Da história de tudo. E diz, se a gente for pesquisar, essas pessoas, eles moravam próximo dos locais que eles estavam. Para que não houvesse desânimo, pastor. Não, você está próximo aqui, para não ficar tão difícil. Você vai trabalhar aqui. Ó, fulano, você vai construir um murinho ali, você vai começar a restaurar a porta lá. Irmãos, ele começou a fazer a obra. E os maldizentes mandando carta para ele querendo matar. Olha, vem encontrar com a gente que ele precisa se reunir, porque isso que você está fazendo é contra. Os reinos em volta, os governadores de volta, está todo mundo temendo, porque você vai se levantar. Você está erguendo aí, você quer virar rei. E a cidade já tem rei. Você está fazendo isso porque você quer virar rei. E ele sabia, irmão, porque ele estava no direcionamento de Deus. Ele falou, não, eu estou na obra aqui, não vou largar, não vou conversar com ninguém. Irmãos, ele não largou. E quando esse povo se reuniu para ir contra eles lá, o que ele fez? Ele falou, metade dos oficiais aí vai parar de trabalhar e vai pegar nas espadas, nas lanças. Uns vai ficar de guarda enquanto os outros trabalham. E se vier contra nós, o Deus de Israel vai livrar. Irmãos, ele tinha certeza. Falou, irmãos, se viesse subir, como estão falando aí que vão subir, aí vão se reunir para pegar a gente. Irmãos, lembre do Deus que fez lá no passado com Moisés, com fulano, com ciclano. Esse Deus prometeu para a gente, esse Deus vai estar com a gente. Irmãos, ele incentivava o povo. Ele não ficava, irmão, mas agora lascou, estava tudo dando certo. Estava tudo indo bem. Aí agora vai vir os amaldiçoados de Satanás querer matar a gente. Não, irmãos, ele motivava o povo, falava, não, vai dar certo sim, senhor. Deus não nos trouxe até aqui para morrer, irmãos, vai dar certo em nome de Jesus.
Em nome de Jesus vai dar certo os seus negócios, os seus sonhos, se for na direção de Deus. Eu não estou aqui motivando ninguém com palavras bonitinhas, estou falando segundo a palavra de Deus. Se for segundo os planos de Deus, vai dar certo sim, irmão. E se não der, porque não é vontade de Deus, não é porque foi olho gordo, porque zicaram, não tem nada disso. É porque Deus não quis. Irmãos, o seu ministério vai dar certo sim, em nome de Jesus. Pastores, o ministério deles do rei vai dar certo, em nome de Jesus. Porque foi Deus que prometeu, irmãos. Foi Deus que prometeu. Ele já fez promessa para esse lugar aqui. E eu, irmão, sempre quando eu oro, eu falo, Senhor, o Senhor prometeu. Eu não estou querendo te lembrar não, mas eu não estou esquecendo. O Senhor que prometeu que ia fazer grandes coisas. O Senhor que falou que ia acontecer milagres maravilhosos aqui. Irmãos, vai dar certo. Aquele homem reúne irmãos e em pouco tempo lá, eles constroem mais da metade do muro. Coisas assim que extraordinárias de Deus. E quando o povo vê o tempo que eles fazem aquilo, eles ficam apavorados, falam, não, eles estão tendo a ajuda do Deus deles de novo. E eles temeram, irmãos. Ficaram apavorados. Mas não acabou a batalha de Neemias. Pelo contrário, aumentava. Aí surgia dentro do povo, Neemias tentando motivar o povo, mas Neemias, está faltando as coisas na minha casa. Porque eu fui pedir emprestado para o irmão lá, o irmão já me cobrou com juros, falou, olha, eu te dou, mas você vai ter que pagar com jurinho aí. Olha, eu não paguei, ele tomou minhas terras, agora não tenho como produzir, tomou minhas uvas, tomou meu gado, tomou as coisas. E Neemias já fica revoltado, irmão. Fala, caramba, vocês estão tirando um dos outros, a gente está no mesmo propósito. Neemias reúne todo mundo de novo. Irmãos, quando a gente está no direcionamento de Deus, irmãos, a gente faz as coisas segundo a vontade de Deus. Quando ele reúne e ele dá um sermão nos caras, falando, como vocês podem fazer isso? Vocês não estão entendendo. E ele começa a explanar aquilo, o motivo pelo qual não poderia estar fazendo aquilo. Irmãos, e no final da circunstância, os camaradas que tinham não tinham tirado, usurpado um do outro, falaram, não, a gente vai devolver com juros. E nós vamos fazer um culto em graças a Deus por causa disso, em louvor a Deus, irmãos, porque era direcionamento de Deus, irmão. Imagina se Neemias de novo falar, lá vem os fofoqueiros encher o saco. Desculpa a palavra, irmão. Lá vem os maldizentes para encher as paciências. Fala, irmão, o que você quer? Ah, não, Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero, olha, uma hora é o exército, outra hora é o outro, outra hora é o outro. Irmão, imagina. Não, pelo contrário, ele foi. Irmãos, e a Bíblia fala que tudo que ele ia fazer, ele orava a Deus. Tudo, Senhor, tem essa circunstância. Aí ele ia, consertava. Irmãos, para a gente resumir, tinha muita coisa assim para a gente aprender, mas o tempo já estourou muito. Para a gente resumir, irmãos, ele consegue construir um muro, as portas, reedificou. Trouxe de novo a presença no templo. Tanto é que depois ele sai, ele precisa voltar, que o rei chama ele dessas indas e vindas. Aí quando ele volta, eles já tinham negociado com outro reinado, com outro governador de lá, para dar um espacinho para o cara dentro do templo. Ele já fica nervoso de novo, pega as coisas e taca tudo fora. Fala, aqui não. Deus nos restaurou nosso templo, não é para fazer negócio com ninguém, não. Já pegou as coisas da sala do cara, tirou tudo. Esse lugar aqui vai ser para a situação que ele foi destinado. Irmãos, era um homem de Deus. Era um homem de Deus, o homem estava na oração, irmãos. E nós somos homens e mulheres de Deus. Somos Neemias, irmãos, que precisamos restaurar as nossas casas, os nossos casamentos, os nossos ministérios, aquilo que Deus nos chamou. Qual que é o propósito que Deus te chamou? Quais que são as ruínas que você está vendo? Qual que são? Não conta para mim. Não conta para o pastor Francisco. Conta para Deus. Conta para Deus. Quais são as ruínas que você fala, não vai dar certo? As ruínas que arrancam as suas noites, que arrancam seu choro, tira a sua paz. Quais são as suas ruínas, irmãos? Que você olha e fala, já era, perdeu, não dá mais, 140 e poucos anos nessa ruína. Total, perdido, acabou. Irmão, se levante em nome de Jesus. Se levante pela sua casa, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu neto. Se levanta, irmão, em nome de Jesus. Busca a direção de Deus. Senhor, é isso, eu vou fazer em nome de Jesus. Pastores, busca direcionamento de Deus para essa igreja. Vai dar certo sim. Vai ter todos os ministérios, evangelista, presbítero, vai ter os músicos, vai ter em nome de Jesus. É a palavra de Deus que fala que a gente tem que ter todos, vai ter todos em nome de Jesus. A igreja vai ter os dons sim, em nome de Jesus, irmãos, vai ter. Vai ter alegria onde era o próprio, irmãos, em nome de Jesus.
Não estou falando prosperidade banal, não. Estou falando de um povo alegre que marcha esperando Jesus voltar. Esperando que as coisas de Deus aconteçam em nome de Jesus. Parece que está dando tudo errado. Parece que está na ruína, mas em nome de Jesus vai dar certo, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, o seu ministério que já morreu, a sua vida espiritual vai dar certo em nome de Jesus. Os seus filhos vão ser para a bênção em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que se nós fôssemos fiéis a Deus, as bênçãos deles iriam nos alcançar. A nossa família ia ser família para honra e não para desonra, irmãos. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Oh, glória, em nome de Jesus, nós seremos benditos no Senhor. Em nome de Jesus, irmão, vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Se levante, se posiciona, busca a Deus, ora, jejua. Vira um louco, como o mundo diz, vira mesmo. Faz igual a minha sogra, acorda todo mundo cantando. Maravilha, 6 horas da manhã ela já está louvando a Deus, e eu louvando lá embaixo. Oh, Jesus bom. E começa a orar, e eu falo, confirma, Jesus, a oração da tua serva. Irmãos, é assim mesmo. Dá um de doido, vem orar com outros doidos aí, de noite, orando, acordando o pastor Francisco, o Sandro, o pessoal tudo bravo com a gente. Mas ora mesmo, irmão, ora na sua casa, incomoda seu marido, sua esposa. Eu quero dormir, vai orar, seu desviado, eu estou orando. Irmão, em nome de Jesus, com a graça de Deus, não aceita não. Não aceita um marido distante de você, não aceita estar distante da sua esposa. Em nome de Jesus, fala, vem aqui, minha cheirosa, meu cheiroso. Vem aqui, meu filho, dá um abraço no seu filho, dá um beijo nele e fala, eu te amo. Às vezes está fazendo tudo errado, não interessa, eu te amo e eu profetizo sobre a sua vida as bênçãos de Deus. Você vai me dar muito orgulho, menino, menina de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, nós somos chamados para isso. Está com algum problema, traga aqui, ó. A Bíblia diz, vai pôr a mão, vai ungir, vai ser curado. Irmão, é a Bíblia que diz. Estava conversando com os meninos na vigília, às vezes a gente fica muito técnico. Um culto muito técnico, graças a Deus, irmão Igor, ministrando domingo passado, irmão, eu quase quebrei o teto lá, porque, irmãos, é gostoso demais. É isso aí, a gente falava, a gente tem medo agora de falar, vem aqui na frente que eu vou orar, os pastores vão pôr a mão e vai sair em nome de Jesus. E vai sair mesmo, irmão, é a Bíblia quem fala, não sou eu. Em nome de Jesus, irmãos. Irmão, pode ser que está feliz, mas eu tenho um problema essa semana, tá, irmãos, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se levanta, irmãos. Em nome de Jesus, seja um Neemias do Senhor. Incentiva mesmo, o seu irmão está com problema. Irmão, eu oro com você, eu busco com você, o meu problema está assim, não vai dividir, não vai dobrar o joelho, não vai orar mais, vai acontecer. Em nome de Jesus. Irmão, não desanima não. Não seja um desanimador também não, irmão. Não seja não. Não seja não. Já tem muita gente para somar nesse time aí. Tem muita gente, tem um timinho novo que precisa ser formado, né? Que é o time daqueles que motiva. Não fica pessimista não, irmão. Tenha fé em Deus. A palavra de Deus fala que o cristão tem que ter a alegria da salvação. O que passa disso é pecado. Irmãos, é difícil esse negócio, porque eu mesmo, às vezes eu estou murmurando, eu me pego murmurando, tem dia que nem eu aguento. Falo, Senhor, eu não estou me aguentando. Cara chato. Porque as circunstâncias fazem isso com a gente, irmão. Mas, irmãos, quando a gente vai para a presença de Deus, a gente se encontra novamente. A gente se encontra, parece que a gente está indo na trilha totalmente perdido, a gente vai para a direção de Deus e parece que fica pavimentado. Irmãos, é diferente, irmãos. É diferente. Não esqueça disso não, tenho certeza que você já viu um pouquinho disso aí, tenho certeza. Se acabou, volta já, irmão. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Desculpa pelo horário, tá bom? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Nós vamos para casa com a nossa fé em alta. Glória a Deus. E vamos pôr em prática, né? Não vamos ficar somente ouvinte, não. Pôr na prática, senão nós ficamos enganando a nós mesmos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos aqui os anúncios da semana. Em seguida, nosso irmão Igor vai vir fazer a oração final. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já adiantando, amanhã, segunda-feira, livre. Glória a Deus. E terça-feira, culto de oração às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas, ensaio das irmãs. E
Quinta-feira, às 20 horas, culto da vitória. Sexta-feira, também é o ensaio da peça. Glória a Deus, que maravilha, hein? E sábado livre, domingo, escola bíblica pela manhã, como de costume, e à noite o culto da família, em nome de Jesus, como esta noite. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o nosso visitante, o Guilherme, Dalit, que Deus abençoe a vida de vocês, venham sempre, tá bom? E os demais, que Deus abençoe, vão ter uma semana de vitória. Depois desta palavra aqui, eu creio que mudou o pensamento, né? Vamos ficar em pé, vamos encerrando em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus queridos, irmão, que palavra maravilhosa. Parece que vai passando os dias e o Senhor vai, confirma através de um, através de outro, e vai falando, tudo na mesma essência. Tinha lido hoje uma passagem que o salmista estava escrevendo, que ele fala: confessarei diante do Senhor os meus pecados, não o esconderei do Senhor, vou ser sincero com Ele. E é isso que nós precisamos fazer, irmão, como foi ministrado aqui hoje, tanto de manhã como agora. Vamos ser sinceros, sejam sinceros ao Senhor. Ele é o melhor amigo de vocês, Ele é o Pai de vocês, é quem mais ama vocês no mundo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigado por confirmar a Tua palavra a nós, Senhor. Como nós precisávamos, Senhor, ser quebrados como um vaso na mão do oleiro, para sermos refeitos, Senhor, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Que nós sejamos moídos nas Tuas mãos, para que nós possamos ser reconstruídos, Senhor, com uma nova mentalidade, com uma mente, Senhor, renovada na Tua palavra. E assim eu agradeço a todos que estiveram aqui, aos que assistiram, e guia-nos em paz para casa, Senhor. Abençoa as nossas famílias, e que essa mensagem que aqui foi trazida, Senhor, através do Teu servo, que ela caia nos nossos corações, e que nós possamos cumprir a Tua palavra e não apenas ser ouvinte dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Estenda suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nosso Deus permaneça, amados, sobre as vossas vidas, dos vossos familiares, hoje e amanhã, e pelos séculos dos séculos, e a toda a eternidade. Crendo nós, confirmamos dizendo: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Vão em paz, uma boa noite, uma boa semana. Sinta-se abençoado em nome de Jesus.